Olá pessoal, tudo bem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero acolher vocês assim com muito carinho nesse tempo, né, assim meio atípico que a gente está vivendo, mas também com muita alegria, com muita gratidão a Deus pelos meios que a gente tem disponível para que a gente possa continuar a nossa catequese. Porque a gente não pode mesmo é parar. Claro que não é o ideal, a gente preferia que fosse presencial, vai exigir assim um pouco mais de esforço da nossa parte. Da minha nem se fala, porque é a primeira vez que eu faço isso. Assim, não tenho nenhum recurso. Até se vocês veem aqui como que foi a engrenagem que eu fiz para poder ajustar aqui esse celular. Acho muito difícil falar olhando aqui para esse pontinho, mas vou me esforçar, fazer o possível. E da parte de vocês também vai exigir um pouco mais de sacrifício, é lógico. Principalmente esse encontro, porque era um encontro que eu gostaria que fosse mais de oração, que a gente orasse mais do que falasse. Mas vamos tentar, assim, tirar o máximo de proveito, aproveitar ao máximo, certo? Hoje, com a graça de Deus, nós vamos concluir o querigma, que a gente já começou há alguns dias. E começamos lá pelo amor de Deus, com aquela notícia assim maravilhosa, né? Deus é amor. Nós podemos perceber que Deus não só nos ama, mas Ele é amor. Ao passo que nós até amamos, né? Dependendo do dia, do humor, dependendo do interesse, dependendo da pessoa. Enfim, nós colocamos assim muitas condições para amar. E Deus não, porque Ele não só ama, mas Ele é o próprio amor. E o amor de Deus é se manifestado de tantas formas, através da natureza, de tantas formas o amor de Deus é manifestado a nós e a gente tem assim uma dificuldade de acolher, de nos percebermos amados, de vivermos como filhos amados de Deus. Parece que várias coisas, né, por vários motivos ao longo da nossa vida, vai criando assim uma barreira que a gente precisa ir desconstruindo. E é um momento assim para você se perguntar, essa boa notícia do amor de Deus, desse amor incondicional, é, tem mudado algo na minha vida? Tem contribuído assim para que algo novo acontecesse na minha vida? Eu estou acolhendo esse amor, eu estou começando a me perceber mais amado por Deus? Porque o momento é esse, é o momento propício, esse tempo do querigma que a gente vem falando esse tempo todo, vem retomando, não é verdade? Então, que você possa cada vez mais se perceber e viver como filho amado de Deus que você é. Olha, meus irmãos, falo para vocês, o amor de Deus, ele tem um poder de transformador muito grande. Sabe, uma grande cura interior que pode acontecer em nós, porque você sabe que nós temos várias feridas, várias doenças que precisam ser tratadas, serem curadas, porque ao longo da nossa vida nós vamos vendo muitas experiências negativas, nós vamos sendo machucados, machucamos as pessoas, somos decepcionados, muitas pessoas não correspondem àquilo que a gente espera, uma confiança que a gente às vezes deposita na mão de alguém e as pessoas não correspondem. Enfim, a gente vai sendo ferido, nossa vida vai trazendo marcas para nós. E o amor de Deus, ele é uma fonte assim muito grande de cura para nós. É uma fonte muito libertadora. Mas aí você se pergunta, né? Deus me ama tanto e por que tanto sofrimento? Às vezes você está passando por uma situação tão difícil, insuportável mesmo. A cruz parece que está maior do que a força que você tem para carregar. E agora nesse tempo de pandemia que a gente olha para todo lado, tanto sofrimento, é doença, é fome, é morte. A gente pergunta, se Deus é amor, onde está Deus? Por que tudo isso? Né? E é muito importante a gente ter isso muito claro. Né? Voltarmos lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, colocou o homem no paraíso, fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou o homem no paraíso. E o homem vivia
numa felicidade plena. O homem era plenamente feliz. E aí, o que o homem fez? Livre como Deus o fez, porque Deus nos ama tanto que Ele nos fez livre. No seu amor, Ele jamais vai nos tirar a liberdade. Mas o homem, no uso dessa liberdade, ele rompeu com Deus. Ele desobedeceu a Deus, ele se voltou contra Deus. Então, por isso, o homem ficou exposto. Deus disse, não, então, a partir de agora, né, você vai trabalhar para sobreviver, a mulher vai sentir as dores de parto. Então, o homem ficou exposto ao sofrimento, ao pecado. Isso é importante ficar muito claro para a gente. Deus nos criou para sermos felizes. Nós rompemos com Deus e a desarmonia entrou no mundo a partir do pecado chamado pecado original, que não é um pecado cometido, mas é um estado. A gente já nasce com o pecado original. Ele vai sendo transmitido por meio de propagação. É muito importante a gente entender essas coisas, para a gente ter uma clareza melhor da nossa fé. Então, o fruto do pecado é a morte. Né? Então, por quê? Porque se o homem não houvesse pecado, não haveria choro, morte, dor, sofrimento, desesperança, não haveria. A gente estaria no céu. Só que o homem pecou. Da parte do homem, ele pecou. E da parte de Deus? Deus continuou sendo amor. Deus não deixou o homem à mercê da sua sorte. O homem pecou, caiu, a gente viu a queda do homem, né? No capítulo 3 de Gênesis, a gente vai vendo a decadência do homem, só que chega uma hora que Deus toma a iniciativa, porque Ele não deixou de amar, porque Ele é amor. E só havia um meio de salvar o homem, que entrou nesse beco sem saída, né? Só havia um meio de salvar o homem, que era por meio da morte do seu próprio filho. E Deus manda o seu próprio filho, Jesus. Então, Jesus vem e toma sobre si os nossos pecados e crucifica-se naquela cruz. E os nossos pecados ali também são crucificados com ele. E a condenação que pesava sobre nós, Jesus acabou, Jesus destruiu. E nos diz, né? Você, nada mais pode ter poder sobre você. A morte, o pecado, não tem mais poder sobre você, porque eu paguei a conta por você. Então, nós temos um Salvador. Você acredita nisso? Qual é a sua fé? É você saber que tem um Salvador, que tem um Deus que te ama, muda alguma coisa na sua vida? Ou não importa, você continua levando a vida do mesmo jeito? Então, a sua fé está te levando aonde? Porque se eu acredito, eu não posso mais viver num estado de medo, de desesperança, de desconfiança de Deus. Meus irmãos, se tiver uma coisa que a gente não pode, não tem o direito, é de desconfiar de Deus. Porque basta olhar para essa cruz aqui, né? Para a gente ver que Deus foi ao extremo por amor a nós. Ele foi ao extremo, às últimas consequências, para nos salvar. Então, eu acredito nessa salvação. Então, eu desejo essa salvação para a minha vida. Eu não vou mais viver no medo, na tristeza, mas também eu não vou mais viver dominado pelo pecado, porque eu sou livre. Nenhum mal mais tem poder de me dominar. Então, eu preciso ir mudando a minha mentalidade. Aquilo que é mal que existe na minha vida, no meu coração, eu preciso ir tirando, mudando o direcionamento, porque eu encontrei a salvação, encontrei Jesus. E para que ali possa ir entrando a graça de Deus. Porque se a gente for pensar na lei da física, né, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. É mais ou menos isso. Onde o pecado precisa ir abrindo espaço para que esse homem novo vá nascendo, renovado, com a mentalidade nova. Porque o Senhor já nos salvou e já nos libertou, nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, é a fé e a conversão. Eu acredito, então a minha fé, ela vai me levar numa nova direção, vai me levar a mudar o sentido
da minha caminhada. Eu estou caminhando numa mentalidade totalmente mundana, mas eu encontro a salvação e eu vou mudando a direção da minha caminhada. Porque Jesus, ele não só nos salvou, mas ele nos indica o caminho. Ele é o próprio caminho. Ele teve a ousadia de dizer, eu sou o caminho. Então nós temos uma referência. O cristão, ele é salvo, mas ele também tem um ponto de referência. Nossa referência é Jesus Cristo. Fé e conversão. A partir da conversão, eu tenho o Senhor. Jesus é o meu Senhor. É o Senhor da minha vida. Esse meu Senhor, ele quer fazer parte da minha vida. Olha, eu uso aqui em casa um crucifixo, está ali na porta, ali atrás, do lado esquerdo. Tem aqui uma mesinha com imagem de Nossa Senhora, de Jesus. Tem lá no meu quarto, eu tenho no carro, eu gosto de usar esse crucifixo aqui no meu carro, tenho texto. Então, eu me revisto assim de vários símbolos que me remetem à minha fé. Por quê? Porque eles me remetem à minha fé num mundo cheio de distração. Mas assim, isso aqui não vai adiantar nada se eu não permitir que Jesus entre na minha vida, que Ele entre no meu coração. Ele quer entrar mesmo, é na minha vida, é no meu coração, é na minha rotina. Ele quer fazer parte do meu dia a dia, né? Então, não adianta eu me cercar de tantas coisas e não dar a Jesus o espaço que é dele. Não permitir que ele reine, não permitir que ele participe da minha vida. Continuar agindo como eu sempre agi. Não, a partir de agora eu tenho um Senhor a quem eu me submeto, a quem eu amo, a quem eu devo a minha salvação, a quem eu quero servir. Aí você pode perguntar, Ceissa, mas é difícil isso? E eu digo para vocês, é difícil mesmo, não é fácil, né? Mas é difícil se eu quiser caminhar sozinho, é muito difícil se eu quiser caminhar sozinho, se eu quiser fazer tudo com minhas forças. Aí eu não vou realmente muito longe. Então, o que precisa acontecer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é abrir a graça de Deus. E aí a gente vai para o próximo vídeo e a gente vai falar sobre algo que você precisa para que você possa realmente se converter. Algo que eu preciso, algo que você precisa para que essa mudança possa acontecer na nossa vida. Certo? A gente continua no próximo vídeo.